Olá, o esboço de hoje é do segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Tal como o livro de Gênesis, Êxodo também foi escrito por Moisés. E a palavra Êxodo significa partida, significa migração, porque ele conta a história da migração, da partida do povo de Israel do Egito rumo a Canaã. O livro tem 40 capítulos. E esses capítulos são divididos em algumas partes, contando essa história. Começa no primeiro capítulo falando sobre José, que o faraó que entrou no Egito, que assumiu o controle e o governo sobre o Egito, ele não havia conhecido José, não conhecera José. Na realidade, 400 anos haviam se passado desde José até aquele momento. E o fato de dizer que não conhecera José significa que aquele faraó não levou em consideração o que José fez, a importância de José para o próprio povo egípcio. Era uma outra dinastia, era um faraó que não tinha ligações com o povo semita, que é o povo hebreu, assim como o faraó da época de José tinha, porque ele tinha uma ascendência semita. Então nós encontramos agora um novo faraó, que era completamente camita, que eram os povos que haviam conquistado aquela região ali do Egito, descendente de Cã, e não de Sem, que é filho de Noé, como o caso do povo hebreu, que era semita. Então agora entra um novo faraó, e esse faraó começa a colocar grandes fardos sobre o povo hebreu. Por quê? Porque ele não queria que esse povo se multiplicasse, ele não queria que essa nação, que já estava muito grande, prosperasse e crescesse ali dentro do Egito, e daqui a pouco, através de uma revolta, eles tomassem o Egito de assalto, e aí ele perdesse o seu reinado ali naquele lugar. Então o livro de Êxodo conta a partida. Moisés, como conhecem bem a história, foi criado no Egito, depois com 40 anos ele sai porque matou um egípcio para defender um israelita e foge, se esconde em Midian, na região de Midian, e fica 40 anos lá. Aos 80 anos Deus o chama para retornar para o Egito a fim de libertar Israel. E aí nós encontramos a história do povo hebreu contada ali no livro de Êxodo a partir dessa ocasião. Então nós encontramos ali, por exemplo, as pragas, as 10 pragas que vão do capítulo 7 ao capítulo 11. Antes disso é o chamado de Moisés, quando Deus o chama para sair da onde ele estava, lá de Midian, na casa naquela região do seu sogro, e ir para o Egito libertar Israel. Isso vai até o capítulo 6. Então do capítulo 7 a 11 nós encontramos ali as pragas. Depois, a partir do capítulo 12, Israel sai do Egito. E ali nós vemos todo um contexto histórico daquele povo habitando no deserto do Sinai. Então eles ficam ali desde a sua saída do Egito até a entrada e a conquista de Canaã. Uma coisa que é importante saber, e sempre que eu dou aula de Antigo Testamento, trato desse tema, eu faço uma pegadinha e falo para os alunos, vem cá, quanto tempo o povo levou para sair do Egito e chegar em Canaã? E a maioria diz, 40 anos. Não, na verdade não. A trajetória do Egito a Canaã era muito curta, 3 meses chegariam lá. O fato é que aquele povo parou ali no Monte Sinai e ficou ali 1 ano, 1 mês e 20 dias no pé do Monte Sinai, quando Deus fala a Moisés, quando Moisés vai até o monte, recebe as leis, a orientação para a construção do tabernáculo, e tudo que você conhece da história, de ouvir falar, acontece ali, dentro desse período. E depois, na sequência, o que ocorre? Depois desse tempo de 1 mês, aí 1 ano, 20 dias, Israel vai para a conquista de Canaã. Mas quando chega ali, Moisés manda 12 espias, e os espias têm medo de entrar em Canaã, 10 deles. E consegue convencer o povo a não querer entrar também. E Josué e Caleb são os 2 únicos que confiam em Deus e vão, porque Deus vai nos dar a terra. Então essa é a história do porquê dos 40 anos, porque aqueles espias ficaram ali 40 dias observando a terra. E quando voltam, eles dizem, não, é impossível, tem gigantes, tem tantas dificuldades, nós não somos gafanhotos da frente diante deles e não vamos conseguir conquistar a Canaã por conta disso. E aí Deus baixa uma sentença que é para cada dia que ficaram espiando a terra, vocês vão ficar 1 ano no deserto. 40 dias significaram então 40 anos no deserto, até que a geração de 20 anos para cima morresse e só uma geração
de 20 anos para baixo fosse dali, e os que nascessem no deserto conquistariam Canaã, exceto Josué e Calebe, como aconteceu. Então o livro de Êxodo é muito bonito, porque vai do capítulo 12 até o 18, essa história do povo hebreu ali no deserto. E nós encontramos também uma situação bastante complicada, quando o povo começa a falar mal e vem a idolatria do povo, que está lá no capítulo 32 e 33 do livro de Êxodo, quando eles fazem um bezerro de ouro, Arão faz esse bezerro de ouro, Moisés está no Monte Sinai recebendo de Deus as tábuas da lei, e o povo ali embaixo fica preocupado, cadê Moisés, não veio, e aí eles constroem um bezerro de ouro e começam a adorar esse bezerro de ouro. E depois, quando Moisés desce do Monte Sinai, nós temos ali do capítulo 34 e 35 o restabelecimento do pacto, quando Moisés leva o povo a novamente se comprometer com Deus e restaurar e resgatar o pacto que tinha sido feito com o Senhor, de ter Deus apenas Deus como seu único Senhor e Deus da nação. E do capítulo 35 a 40, nós encontramos o final do livro tratando sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo. O tabernáculo é uma tipologia de Jesus Cristo. Você vê cada elemento do tabernáculo vai apontando para uma característica de Jesus Cristo. Claro que Moisés não sabia disso, o povo também não, mas Deus sabia. Então o tabernáculo é muito bonito, a construção do tabernáculo, o conceito dele e, sobretudo, a mensagem que ele passa. Então vale a pena, meu irmão, leia o livro de Êxodo, leia essa história, tem muito a te ensinar, tem muito a nos ensinar. E que Deus te abençoe ricamente através da leitura deste segundo livro da Palavra de Deus. Amém.